0. Liftoff. Você vai mergulhar num dos mais antigos sonhos do homem. O sonho de voar como os pássaros e se aventurar no espaço numa conquista sem fim. Este é um documentário baseado em 2 trabalhos realizados por especialistas norte-americanos. Um deles foi elaborado pela Air and Space Smithsonian Magazine. O outro foi produzido para a NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos. Na primeira parte desse vídeo, você vai acompanhar a trajetória do homem desde o sonho de voar até a conquista do espaço. A segunda parte traz a emoção de 2 momentos que simbolizam essa conquista. O sucesso da missão Apollo 11, que levou o homem à Lua, e o suspense, o drama da missão Apollo 13, em que 3 astronautas tiveram que traçar um novo caminho de volta à Terra. No início, os sonhadores criavam mitos. Dédalo e Ícaro alçavam voo, sempre com medo que o sol derretesse as asas feitas de penas e cera. No século XV, misturando fantasia e princípios científicos, Leonardo da Vinci revelava desenhos de asas mecânicas e máquinas voadoras. Suas anotações traziam até projetos de paraquedas e helicópteros. 300 anos mais tarde, um fabricante de papel surpreenderia a corte francesa do rei Luís XVI com o que viria a ser o primeiro balão. A bordo, uma ovelha, um galo e um pato. Naquele mesmo ano, o homem se lançou no primeiro voo. Os aventureiros experimentavam no século XVIII uma sensação que até hoje fascina. Mas voar aos caprichos do vento não bastava. Entre 1796 e 1853, o barão inglês Sir George Cayley criou vários modelos de planadores. 30 anos depois, o engenheiro alemão Otto Lilienthal pilotava planadores feitos de madeira e tecido. Finalmente, no começo do século XX, máquinas voadoras riscariam o céu. E os norte-americanos, Wilbur e Orville Wright, 2 construtores de bicicletas, passavam para a história como os inventores do avião. Os irmãos Wright realizaram a proeza em 1903. Em Kitty Hawk, na Carolina do Norte, Wilbur percorreu cerca de 260 metros em 59 segundos com sua máquina voadora. Os irmãos Wright dividem a glória do invento com o brasileiro Santos Dumont, que em 1906 voou sobre Bagatelle, na França, pilotando o seu avião 14 bis. Os 10 anos que se seguiram foram de extraordinário progresso para a ciência e a arte da aviação. O clima de encanto só se quebraria em 1914. Estourava a Primeira Guerra Mundial e os aparelhos que antes espalhavam o sonho do século, agora realizavam missões de reconhecimento sobre territórios inimigos na Europa. Com o fim da guerra, aviadores excêntricos embarcariam em novas conquistas. E foi numa aventura solitária que um jovem piloto deu um novo rumo para a aviação. Em 1927, a bordo do Spirit of St. Louis, Charles Lindbergh atravessou o Atlântico num voo direto de Nova York até Paris. A jornada de 73 horas e meia acrescentou itens importantes à tecnologia e impulsionou a indústria a investir no transporte de passageiros por avião. Até então, esse tipo de transporte ficava restrito aos dirigíveis. Em 4 anos, o número de pessoas que viajaram de avião saltou de 19 mil para 400 mil. Mas, de novo, os anos dourados da aviação se transformariam em pesadelo. On the fateful dawn of September
1st, 1939, Hitler directed the German army and Luftwaffe in a lightning-like campaign. The map was Poland. The plan was surprise. Without warning, 2,000 modern German combat planes took off for the first aerial blitz in the history of the world. A aviação teve pouca influência no resultado da Primeira Guerra Mundial, mas na Segunda, as forças aéreas seriam determinantes. Cientistas e engenheiros sabiam que para alcançar mais velocidade era preciso desenvolver um novo tipo de motor. Jet age began in the late 30s when, simultaneously and without the other's knowledge, two great engine geniuses, Frank Whittle in Britain and Hans von Ohain in Germany, both invented the jet engine. Os avanços tecnológicos obtidos durante os 6 anos de Guerra Mundial fizeram o homem voar mais rápido, mais alto e mais longe. Em 1947, na base Edwards da Força Aérea dos Estados Unidos, Chuck Yeager vencia a barreira do som. A bordo do Bell X-1, lançado do ar, ele voou a uma velocidade de 1.078 km por hora. A aviação comercial logo absorveu os progressos da tecnologia. A conquista do céu não tinha limites e estava acontecendo num ritmo alucinante. Nem mesmo 60 anos tinham se passado desde a invenção do avião e um pequeno grupo de alemães e norte-americanos prometia levar o homem à Lua até o final da década de 60. No comando estava Wernher von Braun, um antigo inimigo que tinha ajudado a Alemanha nazista a fabricar foguetes para bombardear Londres. Eles trabalhavam numa base do Exército dos Estados Unidos em Huntsville, no Alabama. Went out to the Redstone Arsenal, walked into von Braun's office, and the other officers in here there, and I just felt, oh my God, this is unbelievable. I felt like I was in Buck Rogers and Flash Gordon. There were big paintings of all kinds of concepts on the wall. Spaceships going to the moon, lunar bases, spaceships going to Mars. Mas em outubro de 1957, os norte-americanos e von Braun levaram um tremendo susto. Do outro lado do mundo, os soviéticos tinham lançado o primeiro satélite artificial, o Sputnik. Uma esfera de metal de 58 centímetros de diâmetro, com 2 transmissores de rádio e 4 antenas, iniciava a exploração do espaço. 3 meses depois, em janeiro de 1958, a equipe de von Braun colocou em órbita o Explorer-1, o primeiro satélite norte-americano. Estava dada a largada da corrida espacial e o prêmio era a Lua. No fim de 58, os soviéticos já haviam mandado cachorros para o espaço e os norte-americanos se empenhavam no projeto Mercury, que tinha como objetivo realizar uma viagem espacial com um homem a bordo. Era o início da primavera em 1961. No Cabo Canaveral, na Flórida, astronautas faziam apostas entre si para ver quem seria o primeiro a ir ao espaço. O foguete Redstone estava ali, pronto, mas pela segunda vez, os norte-americanos seriam surpreendidos. No dia 12 de abril, o soviético Yuri Gagarin realizou a jornada tão cobiçada. Na volta, Gagarin disse: "Eu olhei, 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 mas não vi Deus." Nos Estados Unidos, um frustrado von Braun lamentava que quando chegassem à Lua teriam que passar pela alfândega russa. No dia 5 de maio de 1961, Alan Shepard partiu a bordo do foguete Redstone. O voo suborbital durou 15 minutos. Um norte-americano finalmente tinha ido ao espaço. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. O próximo passo em direção à Lua viria com o projeto Gemini. 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. A missão Gemini 4 foi uma das mais emocionantes. Amarrado à nave, o astronauta Ed White caminhou no espaço por 22 minutos.
Mas Ed White não foi o primeiro. Alguns dias antes, o soviético Alexei Leonov já havia mergulhado no desconhecido. 6 meses depois, em dezembro de 1965, aconteceu o primeiro encontro entre duas naves espaciais. A Gemini 7 ficou a 2 metros de distância da Gemini 6. O projeto Gemini marcou o início da superioridade tecnológica norte-americana. Agora faltava pouco e a conquista da Lua estava por conta do projeto Apollo, que teve um começo trágico. Em janeiro de 1967, quando estava quase tudo pronto para a primeira missão, um incêndio tirou a vida de 3 astronautas: Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee. Mas o acidente fatal não enterrou o sonho. No Natal de 1968, a tripulação da missão Apollo 8, Frank Borman, Jim Lovell e Bill Anders, alcançou a órbita lunar. Na missão Apollo 10, a bordo do módulo apelidado Snoopy, Tom Stafford e Gene Cernan ficaram a 14 quilômetros de distância da superfície lunar. Os norte-americanos estavam na reta final para a grande conquista. Não estavam sozinhos. Os soviéticos já haviam realizado o primeiro pouso suave na Lua com a nave Luna 9. A diferença era que Apollo 11 estava na contagem regressiva para colocar o homem na Lua. 16 de julho de 1969. Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins checam as roupas espaciais. Os Estados Unidos e o mundo pararam para viver este momento de sonho, suspense e tensão. The number of things that can go wrong are so incredible that sort of nobody in his right mind would do it. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Roger, we got a roll from Tower clear. Roger, roll. One throttle. Apollo 11, Houston, you're good at 1 minute. Four forward, just into the right a little. That's okay. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. For me, for example, it was very happy because first time the man from Earth stepped to another planet. It's really a good step. Unfortunately, our project, Russian project about flying to the moon was finished. The end. Depois de 8 dias no espaço, a pequena cápsula caiu no Pacífico. Armstrong, Aldrin e Collins estavam de volta ao planeta Terra. O sucesso da missão Apollo 11 foi celebrado no mundo todo. Há mais de 100 anos, Júlio Verne descreveu uma jornada muito semelhante à da Apollo 11. No livro Da Terra à Lua, 3 exploradores, Barbica, Ardan e McNichol, foram arremessados de um canhão. A espaçonave era chamada de Columbiad. Os astronautas da Apollo 11 batizaram de Columbia a nave que os levou à Lua. Space is technology, space is achievement, space is knowledge, space is a vision. And you've got to go to that next frontier, and if anything, the science fiction writers have helped us visualize what that frontier is all about. Depois da euforia da Apollo 11, o programa espacial norte-americano passaria por momentos dramáticos.
Exatamente às 13 horas e 13 minutos do dia 11 de abril de 1970, a nave Apollo 13 partia para a Lua. A bordo, Gene Lovell, Fred Haise e Jack Swigert. Okay, Saddle has looks good here, flight. Good agreement. Okay, this that country looks good, flight. Okay, Capcom, we go, you understand? Okay, we go. Yeah, really, flight. Roger. 2 dias depois, 13 de abril, a base de controle em Houston recebeu uma mensagem. Houston, we've had a problem here. Say again, please. Houston, we've had a problem. Um tanque de oxigênio no módulo de serviço tinha explodido. O pouso na Lua teria que ser cancelado por falta de energia elétrica e oxigênio. Mesmo com todas essas dificuldades, Lovell, Haise e Swigert conseguiram encontrar o caminho de volta. A missão Apollo 14 levou à Lua o astronauta Alan Shepard, que 10 anos antes, em 1961, tinha sido o primeiro norte-americano a ir ao espaço. Para comemorar a visita lunar, Shepard deu uma tacada de golfe histórica. Os astronautas das missões Apollo 15, 16 e 17 guiaram jipes na superfície lunar para pesquisar e coletar novos materiais. Mas a Apollo 17 foi a última. Entre 1969 e 1972, 12 homens estiveram lá. Uma aventura que nos deu não só uma outra visão da Lua, como também da própria Terra. The most important thing we ended up learning, in my view, is more about ourselves. We turned around and we looked back and we saw that blue marble. I think it's of considerable significance. This is icon of the environmental movement, is a photograph of Earth. Space changed our perception of this entire planet. O homem ainda não voltou à Lua, mas as expedições pelo desconhecido nunca pararam. Em 1973, os norte-americanos lançaram o Skylab, um laboratório espacial do tamanho de uma casa de 3 quartos, onde os astronautas chegaram a passar 84 dias. Eles realizaram experiências sobre os efeitos da ausência da gravidade no corpo humano e coletaram dados sobre o meio ambiente terrestre. Mas foram os soviéticos que mais desenvolveram as estações espaciais. Os russos ainda mantêm em órbita a Mir. Em 1975 foi o ano do aperto de mão no espaço. Durante a missão Apollo-Soyuz, soviéticos e norte-americanos se encontraram em órbita pela primeira vez num acoplamento inédito de naves dos dois países. The best part of a good dinner is not what you eat, but with whom you eat. Na década de 80, os Estados Unidos entravam na era dos ônibus espaciais. Em 1981, os aviadores navais John Young e Robert Crippen cortaram o céu a bordo da Columbia e deram 36 voltas ao redor do planeta. Os ônibus espaciais transportam astronautas do mundo todo em diversas viagens. Eles realizam pesquisas e lançam satélites e sondas espaciais, como a Galileu e a Magalhães, usadas para investigar outros planetas. Mas também houve tragédia. No dia 28 de janeiro de 1986, a Challenger estava pronta para realizar a sua 10ª viagem ao espaço. A bordo, 7 pessoas. 73 segundos após o lançamento, o foguete explodiu. O mundo assistia perplexo ao rastro de fumaça que ficou no céu sobre o Cabo Canaveral. Ninguém sobreviveu. Foram necessários quase 3 anos para que o programa espacial norte-americano recuperasse o otimismo com projetos e equipamentos mais seguros. Mesmo assim, a comunidade científica ainda enfrentaria mais uma frustração.
Em abril de 1990, o ônibus espacial Discovery colocou em órbita o primeiro telescópio gigante da NASA, o Hubble. Mas as imagens recebidas na Terra estavam borradas. O concerto do Hubble só aconteceria 3 anos depois, numa missão comandada pelo astronauta veterano Story Musgrave. I worked it out for each size of the person in there, and it's choreographed. It's just like a ballet, where every single finger and every toe, you know where it is and where it's going to go next. Através do Hubble, o homem colocou os olhos num mundo que antes só podia ser visto através da imaginação. E mais uma vez, a pergunta estava no ar. Qual seria o próximo passo? I think for the immediate future, man's destiny in space is Mars. Writing a blank check, I want to go to Alpha Centauri. I think we should go back to the moon and establish a lunar base, even a small one, because we can make our mistakes there only 2 days away from Earth. Mas o próximo passo do homem no espaço já está traçado. A construção de uma estação espacial internacional de 14 países. Uma vez fixados no espaço, resta nos perguntar se a existência de vida inteligente em algum outro lugar no universo vai passar da ficção científica para a realidade científica. I'm convinced that life is abundant in the universe, that it's teeming out there among the stars and the galaxies. The universe is too enormous, too limitless, too mysterious and magical not to accept that reality. Ao unir fantasia e princípios científicos, o homem encontra o caminho para uma conquista que não tem fim. 2 momentos de um mesmo programa espacial simbolizam essa conquista. Nas aventuras da Apollo 11 e da Apollo 13, o homem viveu a emoção, o suspense, o drama e o sucesso de ultrapassar as barreiras do desconhecido. O voo da Apollo 11 foi o clímax de muitos anos de planejamento, trabalho, construção e testes. Milhares de pessoas contribuíram para que o foguete Saturno V e toda a nave Apollo estivessem ali, prontos para levar o primeiro homem à Lua. À frente dessa aventura, 3 astronautas. Michael Collins, pilotando o módulo de comando. Edwin Aldrin Jr., que iria pilotar o módulo lunar. E Neil Armstrong no comando de toda a missão. Nove horas e 32 minutos da manhã do dia 16 de julho de 1969. Três horas depois, o módulo de comando da Apollo manobra para se acoplar ao módulo lunar. Numa velocidade superior a 27.000 km por hora, os módulos se encaixam e partem numa jornada de quase 400.000 km a caminho do vizinho mais próximo da Terra. Durante a viagem de 3 dias até a órbita da Lua, os astronautas ficariam muito ocupados. Além de se cuidar, tinham que checar listas, ficar atentos à navegação e realizar trabalhos de rotina.
cada detalhe tinha que ser anotado. Tudo num ambiente onde não existe gravidade e o corpo apenas flutua. Por causa da velocidade do filme, esses movimentos aparecem bem mais rápidos do que realmente foram. 19 de julho. A Apollo 11 reduz a velocidade e entra na órbita da Lua. O planeta azul está além do horizonte lunar. Os astronautas Armstrong e Aldrin já estão no módulo lunar, que agora se separa do módulo de comando. O módulo de comando passa a se